Vem e segue-me. 31 de agosto a 6 de setembro. Elamã 13 a 16. Boas novas de grande alegria. Este tema soa muito bem aos nossos ouvidos. Se você deseja estas boas novas e também com grande alegria, você deve escutar a voz do profeta. Samuel, os Lamanita, profetiza a destruição dos nefitas caso eles não se arrependam. Por causa de suas riquezas, eles endureceram o coração e por causa disso são amaldiçoados. Eles rejeitaram e apedrejaram os profetas de Deus. Eles são circuncidados por demônios e buscam a felicidade praticando toda a sorte de maldades possíveis. Preste atenção a estas escrituras em Elamã 13, 2, 4. E aconteceu que nesse ano chegou à terra de Zaraenla um lamanita chamado Samuel, que começou a pregar ao povo. E aconteceu que ele pregou arrependimento ao povo durante muitos dias. E expulsaram-no, e ele estava prestes a voltar para sua própria terra. Mas eis que chegou a ele a voz do Senhor, ordenando-lhe que voltasse e profetizasse ao povo tudo o que lhe viesse ao coração. E aconteceu que não lhe permitiram entrar na cidade. Portanto, subiu à muralha e estendeu a mão, e clamou em alta voz, profetizando ao povo tudo quanto o Senhor lhe pôs no coração. Samuel, na primeira vez em que compartilhou as mensagens, as novas em Zaraenla, ele foi rejeitado e expulso pelos nefitas duros de coração. Era como se eles tivessem construído uma muralha impenetrável em volta do coração que os impedia de aceitar as mensagens de Samuel. Samuel entendia a importância das mensagens que ele tinha que compartilhar e demonstrou fé ao seguir os mandamentos de Deus para que voltasse e profetizasse. Assim como aconteceu com Samuel, todos nós encontramos muralhas à medida que preparamos o caminho do Senhor e nos esforçamos para seguir seus profetas. Como Samuel, também testificamos de Jesus Cristo, o qual, sem dúvida, virá e convidamos todos a acreditar em seu nome. Nem todos ouvirão, e alguns podem se opor ativamente a nós. Mas, para que acreditarem na mensagem, tendo fé em Cristo, saberão verdadeiramente que são boas novas de grande alegria. O Senhor sempre está nos advertindo por meio de seus profetas. Nas Escrituras, os profetas são, às vezes, comparados com uma atalaia sobre um muro ou uma torre, que avisa sobre os perigos à frente. Sabemos que a atalaia, na verdade, é aquele que vigia, que observa, que nós chamamos de sentinela. O presidente Ambrose Bala ensinou: ao longo dos séculos, os profetas cumpriram seus deveres quando advertiam as pessoas sobre os perigos que atravessavam diante delas. Os apóstolos do Senhor têm o dever de zelar, advertir e estender a mão para ajudar aqueles que buscam respostas para as dúvidas da vida. Sabemos que a função de um profeta é de fato nos enviar Jesus Cristo. O Senhor é misericordioso com aqueles que se arrependem, mas preste atenção nesta palavra: somente aqueles que se arrependem de seus pecados. Originalmente, Samuel foi enviado aos Lamanitas, ou seja, aos Nefitas, para anunciar boas novas sobre a vinda do Salvador. Este fato ocorreu aproximadamente 6 anos antes de Cristo. Este povo recusa acreditar que haveria de vir um Cristo. Hoje sabemos que Cristo veio, mas se Cristo ainda não tivesse vindo, será que acreditaríamos que viria um Cristo? Este povo, além de não acreditar, ainda expulsaram os profetas de suas terras, somente por falar de nosso Deus. Por ter sido rejeitado, ele voltou com severas advertências sobre os julgamentos de Deus. Veja estas escrituras em Elamã 13, 6.
Sim, terrível destruição aguarda este povo, e ela seguramente virá sobre este povo. E nada salvará este povo a não ser o arrependimento e a fé no Senhor Jesus Cristo, o qual sem dúvida virá ao mundo e padecerá muitas coisas e será morto por seu povo. Veremos também em Elamã 13:11. Mas se vos arrependerdes e vos voltardes para o Senhor vosso Deus, eu desviarei a minha ira, diz o Senhor. Sim, assim diz o Senhor. Bem-aventurados os que se arrependerem e se voltarem para mim, mas ai daquele que não se arrepender. Mas essas advertências incluam consistentemente um convite misericordioso para o arrependimento. Sinais e maravilhas podem fortalecer a fé daqueles que não endurecem o coração. Samuel explicou porque o Senhor enviou sinais do nascimento, da morte, de nascimento e da morte do Salvador. Foi para que acreditassem em seu nome. Outros sinais que levam à fé em Jesus Cristo podem ser mais pessoais e menos agressivos. As pessoas que têm o coração duro dificilmente acreditarão nas palavras que vêm de Deus. Mas os de bom coração com certeza que acreditarão. Veja as escrituras em Elamã 16:1-3. E então aconteceu que muitos ouviram as palavras de Samuel, o lamanita, proferidas de cima das muralhas da cidade. E todos os que acreditaram em suas palavras saíram à procura de Nefe. E quando o encontraram, confessaram-lhe seus pecados e não os negaram, desejando ser batizados no Senhor. Todos os que não acreditaram nas palavras de Samuel, porém, ficaram irados contra ele, e jogaram-lhe pedras sobre a muralha, e também muitos lhe atiraram flechas enquanto se encontrava em cima da muralha. Mas o Espírito do Senhor estava com ele, de modo que não conseguiram atingi-lo com suas pedras nem com suas flechas. Ora, quando viram que não podiam atingi-lo, muitos mais acreditaram em suas palavras, de modo que se dirigiram a Nefe a fim de serem batizados. Seguir os conselhos do profeta me aproxima mais ainda do Senhor. Se escolhemos deixar seus conselhos de lado e dissermos que sabemos mais do que ele, nossa fé se enfraquece e nossa perspectiva eterna é obscurecida. Fé no Senhor Jesus Cristo, arrependimento, obediência, serviço e uma perspectiva do Evangelho sobre os desafios que encontramos na mortalidade, tudo isso nos convida a vir à fonte de alegria duradoura que é Jesus Cristo. Convido vocês a identificar, estudar e, em espírito de oração, ponderar sobre mais princípios que nos capacitam a receber a importante dádiva espiritual da alegria, de boas novas e de grande alegria. Assim, termino minhas palavras no sagrado nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.